1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, 16, porque Paulo diz aqui que os judeus, os Yehudim, mataram os profetas, mataram Mashiach, né? Eles são culpados da morte, né? Versículo 14, 16 do capítulo 2, está aqui, onde Paulo vai dizer que, por esta razão é que, sem cessar, agradecemos a Deus, a Jeová, por teres acolhido sua palavra, que vos pregamos, não como palavra humana, mas como, na verdade, é a palavra de Deus, que produz efeito em vós, os fiéis. Irmãos, olha o que Paulo diz aqui, o apóstolo. Irmãos, vós fostes imitadores das Keilah, Kenessian, as comunidades, congregações de Deus, que estão na Judéia, tem que trocar o J pelo I, em Mashiach e Yehoshua, pois que da parte dos vossos coterrâneos tivesses de sofrer o mesmo que aquelas congregações sofreram da parte dos Yehudim, dos judeus. Aí Paulo diz assim, os judeus, eles mataram o Senhor e Yehoshua e os profetas. O Mashiach não disse? Olhando para Jerusalém, chorando, Jerusalém, e mata, e apedreja os profetas que a ti são enviados. Quantas vezes, Jerusalém, eu quis te juntar como uma galinha, ajunta os seus pintainhos debaixo de suas asas, e você, Jerusalém, não reconheceu nem um dia, o dia, a hora da sua visitação, da sua visita. Mais tarde eles vão crucificar Mashiach, Yehoshua na cruz. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eles mataram Yehoshua Mashiach, né? E os profetas, e perseguiram a nós, desagradando a Deus, a Jeová, e são inimigos de toda a gente. Querem impedir-nos de pregar aos gentios, às nações, para que se salvem. E com isto enche a medida dos seus pecados, até que a ira acabe para cair sobre eles. Você vai me dizer, você vê, Paulo está dizendo que a ira vai cair sobre os judeus lá de Israel. Você vai me dizer que Paulo está amaldiçoando Israel, o povo judeu? Não. Ele está sendo contra. Quem é contra a pregação da palavra do Mashiach. Ele chega a dizer que os judeus eram inimigo de Paulo, mas Paulo não tinha os judeus como seus inimigos. Os judeus é que tinha Paulo como inimigo. E Paulo não praticava o mal. Não queria o mal deles, queria a salvação deles. Mas eles não queriam ser salvos, estavam cegados pelo judaísmo, como hoje. As pessoas estão cegadas pelo cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo pentecostal, cristianismo deuteropentecostal, cristianismo neopentecostal. O Irã, a Pérsia está cegada pelo islamismo, o Islã, o Alcorão. Você vê que é a religião que cega o homem e a mulher, e um país e um povo. É a religião. Ali eram os sacerdotes, os fariseus, os saduceus, os pregadores. Aqui hoje é papas da igreja romana, é presidente de igreja, bispo, missionário, mulher, até mulher pregadora, pastora. Não tem nem isso na Bíblia. Efésios 4, versículo 8 a 11, ele subiu ao alto, deu dons aos homens, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. A mulher não aparece aí. A mulher é para ser dona de casa. 1 Kefa, você fala Pedro, 1 Kefa 3:1 diz que a mulher é para ganhar o marido sem pregação, sem palavra alguma. Mas elas querem, tem mulher pregadora hoje, cobrando 90 mil de cachê para pregar, gente. 90 mil reais. Eu posso perguntar? O que você diz disso? Em evangélico, em pentecostal, em católico, em protestante, você é neopentecostal. O que você diz disso? É a modernidade, é o empoderamento feminino. Agora, Paulo diz aqui, há 2000 anos atrás, lá no ano 54, 55, 57, 58, Paulo está dizendo assim que os judeus perseguiram e procuravam impedir ele de pregar aos gentios. Agora eu vou falar uma verdade aqui. Hoje você está vendo judeu messiânico. Hoje você está vendo no YouTube, assistindo pregação e está te convencendo, te seduzindo, de rabino messiânico que diz que crê em Yeshua. Vai te levar para a circuncisão, para guardar sábado, para guardar as festas judaicas, a lua nova, para seguir o calendário lunar. Coisas que Paulo condenou aí em Colossenses 2:18. Lá eles queriam matar Paulo, mas aqui agora o judaísmo arrumou uma tática melhor, né? Para ganhar cristão. Cristão de igreja, que judeus não gostam de cristão. Judeus não engolem Jesus.
Vai conversar com o judeu. Os judeus dizem, como é que eu vou crer em Jesus, se Jesus católico promoveu as cruzadas, a Santa Inquisição, morreu milhões, mas não Yehoshua Mashiach. Não foi Yehoshua Mashiach que promoveu cruzada, ou Santa Inquisição, ou essa mortandade, esse grande derramamento de sangue de católicos e protestantes. Não foi Yehoshua Mashiach. Pelo contrário, os judeus mataram Yehoshua Mashiach, mas a igreja romana criou um Jesus, né? Um Jesus que é de Roma e mudou a identidade. Não tem nada a ver com Jerusalém. A cidade santa agora é a Santa Roma. O Santo Padre é o Santo Papa de Roma, não? O Santo Padre. Tudo é santo lá em Roma. Roma virou a cidade santa. A Basílica de São Pedro, a cidade santa. A Praça de São Pedro, a Praça Santa. A cidade de Roma, a cidade santa. Ou seja, Roma criou uma narrativa falsa, mentirosa. Criou uma narrativa falsa e mentirosa. E hoje os judeus, o judaísmo também criaram o judaísmo messiânico. É outro engodo. Não sabes que Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:7 fala daqueles que se dizem judeus e mentem e são sinagogas de Satanás, porque os rabinos estão pregando. Yeshua, Yeshua. Frequentava a sinagoga? Ou quando deram o rolo do profeta Isaías 61, onde Yehoshua, que é o nome completo que salva, né? Leu lá, o Espírito de Jeová está sobre mim, me ungiu para pregar aos pobres. Os cegos verão, os surdos ouvirão, os paralíticos coxos andarão, aos pobres será pregado o evangelho e anunciado o ano aceitável de Jeová, meu Pai. Leia na Bíblia, os judeus agarraram Yehoshua e tentaram lançar ele num precipício, tentaram matar ele. E aí vem Rabino dizendo hoje, Yeshua era judeu, judaico, do judaísmo, frequentava sinagoga. Ele começou pregando dentro da sinagoga de Nazaré, de lá ele foi expulso. Depois ele já não podia mais ser ouvido, não quiseram mais ouvir ele. Às vezes ele tinha que sair para não morrer do meio da multidão. Os judeus tinham ordem, queriam matar ele. Como acabou matando, né? Porém, hoje a tática do judaísmo é converter cristãos. É pregar que crê em Yeshua, que Yeshua frequentava sinagoga, que Yeshua guardou a Torá, que vocês têm que circuncidar para entrar na nação de Israel. Paulo não pregou isso, não. Paulo diz que a circuncisão hoje não tem valor nenhum. Veio circuncidado. Então não arranque a marca. Veio sem circuncidar. Então não se circuncide. Lá na Galáxia, aos Gálatas, Paulo evangelizou ali, suou, às vezes era apedrejado, sangrou, sofreu, gerou congregações de irmãos e irmãs na Galáxia. Depois entrou um judaizante, tipo esses rabinos messiânicos hoje do judaísmo. Foi lá e obrigou os irmãos a circuncidar. E Paulo falou assim, vocês romperam com o Mashiach Yehoshua. Vocês caíram da graça. Todo aquele que circuncidou já não tem nada mais a ver com o Mashiach Yehoshua. Porque Paulo sabia que evangelho ele tinha. Seu evangelho era diferente do evangelho de Kefa, que você chama de apóstolo Pedro, mas é apóstolo Kefa, que pregava para os da circuncisão. Paulo pregava para os incircuncisos, os das nações gentios, e não obrigava a circuncidar. Nem na reunião em Jerusalém, Atos 15:29, depois de discutir circuncisão, as únicas 4 coisas que foi pedidas para proibir os gentios, nós hoje, está valendo para hoje, para nós não fazer, não comer sangue, não comer carne de animal que morreu sufocado, não comer comida oferecida aos ídolos e abster-se das uniões ilegítimas, relações sexuais ilegítimas. O que é isso? Uma mulher quando perde a virgindade, um homem quando perde a pureza, não tem mais como casar, porque o sexo, mulher, você pertence ao primeiro homem que você fez sexo com ele, homem. Você pertence à primeira mulher que fez sexo com você, sendo ela virgem, você puro. Aí isso aí vira ligação. O homem liga-se à mulher. Está ligado à mulher? Não desligue. Veio sem mulher, Coríntios 7. Então permaneça solteiro. Se não consegue se controlar, melhor casar do que abrasar. Mas se uma mulher é meretriz, ela vai fazer sexo, perde a virgindade, vai fazer sexo com outros homens. Aí Paulo diz em Coríntios capítulo 6, para os irmãos não se ligar a essa mulher. Não se juntar a ela, porque Paulo diz assim, se você vai se juntar com uma meretriz, uma prostituta, então os dois viram uma só carne, você está pegando os membros do seu corpo para juntar uma meretriz, e Paulo diz que isso aí é fornicação. Essa mulher não é virgem? Então você vira um fornicário. Os fornicários ficarão fora do reino de Deus. Porque se ela já foi casada, tiver marido, aí você vai virar adúltero, não? Você compreende? Leia Coríntios capítulo 6, fugir da prostituição. Paulo diz, você, irmão, não pode pegar os membros do seu corpo e se unir a uma mulher que não é virgem. Virgem é meretriz, que perdeu a virgindade.
Não faça isso. É o único pecado que você vai cometer contra o seu próprio corpo. Isso é o que Jacob, a ordem saiu de Jerusalém. Não comer carne, não comer comida oferecida a eles, não comer sufocado, animais que morreram sufocados, e não fazer uniões ilegítimas. Oh, mas aqui na minha igreja você diz, pastor dá divórcio, veio rabichado, enrolado, amancebado. A mulher pode ter sido de 20 homens. Esse homem pode ter tido 20 mulheres. Pastor, aqui dá até o dinheiro para casar no cartório. Casar no cartório? Você acha que é um cartório que casa um homem e mulher? E no pastor dá um jeito de fazer o casamento religioso. Você acha que casamento é religioso? Lemos no livro de Tobias que é um contrato entre o pai, a sua filha, a moça virgem, como Tobias vai casar com Sara. Porém, eu prego hoje que, além desse contrato, é a virgindade, o matrimônio da mulher e a pureza do homem. Se a mulher se guarda e o homem se guarda puros e ela virgem, né? Ele se guarda puro e ela a virgindade, então está apta para um matrimônio, santo matrimônio. Mas eu vou voltar aqui a Romanos 2, porque meu interesse é ensinar o que Paulo ensinou sobre judeus, sobre Israel. O que Paulo falou.